Vamos lá falar então sobre HPV, Papa Nicolau, colposcopia e DNA HPV, que é esse novo teste de HPV que o Ministério da Saúde recentemente divulgou, que vai inserir no rastreamento de câncer de colo de útero, tá? Vamos lá para algumas informações importantes. 80% das pessoas, é o que a gente estima, vão ter contato com o vírus em algum momento das suas vidas. Seja no sexo vulva-vulva, seja no sexo vulva-pênis, sexo pênis-ânus, tá? Só 5% vão ter uma manifestação viral, ou seja, vão manifestar uma verruga, vão manifestar uma alteração celular no HPV. E menos de 1%, vejam esse número, vão ter uma lesão que a gente fala precursora, né? Que se a gente não cuida, se a gente não segue, não trata, ela pode se transformar em câncer. Esse é um dado muito importante para que a gente comece a diminuir um pouco dessa grande preocupação que as pessoas têm com relação a gente, eu tenho HPV, descobri que tenho HPV num exame de DNA e agora, tá? Então, significa que sim, que você entrou em contato, como 80% das pessoas, e tem esse vírus consigo, tá? Então, como que pode se apresentar, né? Como que pode se manifestar o HPV em mulheres e pessoas com útero? Ele pode se manifestar como verruga, seja uma verruga genital, seja uma verruga anal, e ele pode se manifestar, ou seja, a gente vai ver, né? A pessoa vai sentir no banho, ou vai olhar com o espelho e vai perceber essa verruga, ou ela pode se apresentar como uma alteração celular, tá? E como que a gente vai saber que a pessoa tem essa alteração celular? Através do Papa Nicolau, né? O que faz o Papa Nicolau? O Papa Nicolau, ele vai nos possibilitar visualizar alterações celulares. O que acontece com uma célula que foi infectada pelo HPV? Ela fica com o núcleo meio disforme, ele fica mais escuro quando corado, né? E ele fica mais na periferia da célula. Então a gente sabe, opa, essa célula, ela sofreu alteração pelo HPV. Tá? Se a gente, diante de um achado desses, eventualmente, não é para todas as situações, e a gente usa protocolos específicos, né, para isso, que vocês podem encontrar, inclusive, nos destaques, a gente, em algumas situações, por exemplo, o Papa Nicolau deu que essa alteração celular era provavelmente um NIC2 ou 3. O que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? A gente vai pedir uma colposcopia. E o que é essa colposcopia? A colposcopia é quando a gente, ao invés de pegar a célula para avaliar, eu vou pegar um pedaço de tecido. Nem sempre, né? Mas eventualmente a gente vai, às vezes a gente vai fazer a colposcopia, que é olhar o colo do útero com uma lente de aumento, né? E a gente pode ver, não, olha, essa alteração parece discreta, não existe necessidade de biópsia, mas eventualmente a gente vai precisar biopsiar. E o que a gente vai ver? A gente vai ver as camadas de células, porque eu estou olhando para um tecido e eu consigo dizer qual é o grau de acometimento desse tecido. Se essas células disformes, né, elas estão só numa camada inicial ou se elas estão em toda a profundidade do tecido. E é de acordo com isso que a gente vai ter um NIC 1, 2, 3 ou inclusive já uma situação de carcinoma, né? Dependendo do grau de acometimento das camadas da célula na direção da profundidade das células, do tecido, desculpa, tá? E qual que é a diferença disso, que é o que até hoje no Brasil a gente fazia para prevenção de câncer de colo de útero, para rastreio de câncer de colo de útero, e a incorporação do teste de DNA HPV. Qual que é a diferença disso, Alana? O DNA HPV, como o próprio nome diz, a gente vai olhar para
se eu coleto o material lá do colo do útero, né? Da mesma forma como a gente faz o Papa Nicolau, só que a gente vai estar olhando para DNA, a gente vai estar olhando para o vírus, para o próprio vírus. Não, horrível meu vírus, né? Mas enfim, ficou parecendo um fantasminha. Eu vou olhar para a presença do vírus. E qual é a recomendação? Se a gente faz um teste de DNA HPV e a pessoa tem HPV de alto risco identificado, tá? Qual que é a recomendação? A recomendação é fazer um Papa Nicolau. As pessoas que não apresentarem DNA HPV de alto risco estão liberadas da realização de Papa Nicolau. A gente chama isso de teste duplo. Muitos países já têm essa metodologia, né, ou fazem rastreio dessa forma que o Brasil está começando a incorporar agora. E qual que é o problema? O benefício a gente já sabe, né? É mais específico. Essa é uma forma em que a gente tende a perder menos as situações de alteração, porque vejam, para coletar Papa Nicolau, a gente tem muitas etapas, a gente depende do treinamento humano, né? Então, é a pessoa que coleta o material, coletar células escamosas e glandulares lá do colo do útero, a pessoa que vai olhar essa lâmina coletada, né? Ou eventualmente essa célula em meio líquido, ter um bom treinamento para encontrar essas alterações. E o DNA HPV não, o DNA HPV é feita uma avaliação que é a máquina que faz, tá? Então, e o problema qual é? O problema é as pessoas continuarem sendo alarmadas pela presença de DNA HPV. Então, o que a gente precisa fazer é falar mais sobre isso. Esse teste ainda deve demorar para ser completamente incorporado, claro, tem todo um processo, né? E a rede suplementar há muito tempo já faz de uma forma completamente equivocada, né? Os médicos coletam Papa Nicolau, coletam DNA HPV todo ano. E a gente sabe que a recomendação é Papa Nicolau, se é o único método de rastreio, a cada 3 anos, depois de 2 exames consecutivos negativos. Com o DNA HPV, isso também vai mudar, porque a gente vai recomendar, se a pessoa não tem HPV de alto risco, a recomendação é que ela faça essa nova coleta dentro de 5 anos, gente. 5 anos, tá? É claro que num país, né, onde há tanto conflito de interesse com relação à necessidade de médicos em clínicas privadas e saúde suplementar de manterem pessoas reféns a consultas anuais, isso não cola bem. Mas a gente aqui está comprometido, né? Como vocês sabem, com informação de qualidade e com a defesa de um modelo de saúde que seja possível de ser pago, que seja financeiramente saudável, né? E que vocês não fiquem correndo à toa o risco de hipermedicalização. Então, essa é a minha pequena contribuição em mais uma edição do Desenha Pra Mim, que eu vou começar a chamar esse bloco.